obrigação do cavaleiro brasileiro tomar contato com esse tipo de trabalho. Isso é assim que se forma um profissional, é assim que forma um bom professor, porque o campeão é muito difícil de se formar, são poucos os grandes campeões e ídolos, mas o bom profissional, relativamente, é fácil de aprender se ele tem a humildade, a vontade de aprender e observar, fazer da maneira correta e passar para os seus alunos. O João Pedro, de Jaú, de São Paulo, ele está perguntando: gostaria de saber se rodar cavalo na guia longa com cabeçada estraga a boca do cavalo e qual a melhor forma de trabalhar o cavalo ao trote no cavalete. Não, rodar cavalo na guia longa não traz prejuízo nenhum para o cavalo. Apenas que quando o cavalo vai rodar na guia, ele põe para fora toda a sua energia, toda a sua naturalidade que está acumulada quando ele está preso na cocheira. Então, nesse momento, tem que tomar cuidado que ao brincar e ao correr muito, o cavaleiro tem a habilidade para não dar um tranco muito forte com o bridão na boca do cavalo. É bom sempre ter a certeza que o cavalo vai sair de um trabalho progressivo e não de uma maneira muito bruta, para que esse tranco, esse puxão na boca do cavalo não venha a ferir o cavalo e a botar o cavalo com medo da mão. Mas esse medo é momentâneo, o cavalo depois volta a confiar na mão quando ele gasta essa energia que está em excesso. É bom sempre tomar cuidado que, às vezes, a colocação da guia no bridão, somente um lado, o bridão costuma atravessar a boca do cavalo, aí sim a fivela da cabeçada costuma aferir, a cortar a boca do cavalo. Tem que tomar cuidado. O cavalete, ele é relativo, ele pode ser usado no complemento de um trabalho de salto, ele deve ser colocado a 1,15 m cada cavalete um do outro, faz parte de um bom exercício para que o cavalo eleve sua espada, eleve seus joelhos, aprenda a alongar, às vezes, o trote de um cavalo mais curto, mas eu não acho que ele seja um fator primordial, muito importante para um cavalo vir a ser um bom ou mau cavalo. Eu acho que isso faz parte de todo um treinamento do cavalo, faz parte de diversificar, para o cavalo não tornar um pouco maçante de determinado tipo de cavalo, mas não tem a importância tão grande como havia no passado na formação de um bom cavalo de salto. O Luiz Felipe Pimenta está perguntando se você for convidado para ser técnico do Brasil, se você gostaria de ser. Olha, Luiz Felipe, é sempre um sonho de todo cavaleiro trabalhar com o seu país. O meu não é diferente. Eu gostaria de dar prioridade a servir o Brasil no lombo de um cavalo. Cumpri meu contrato com a Argentina, que era até os Jogos Pan-Americanos, e por enquanto não tem nenhum convite, mas eu já sei da intenção dele de conversar comigo. Se acontecer um convite, eu estudarei com todo prazer. Gostaria muito de trabalhar com o Brasil, mas vou estudar o convite que aparecer, ressaltando sempre que a prioridade é estar acima da sela, acima do cavalo, mas todo e qualquer convite que vier, eu não tendo um cavalo em condição de disputar um lugar na equipe, será analisado com todo carinho, sempre ressaltando a valorização do profissional do brasileiro para futuras gerações, também abrir o mercado para outros cavaleiros e profissionais de professores e treinadores que virão. Estão chegando algumas perguntas aqui no e-mail, eu estou olhando para baixo por causa disso, eu estou olhando aqui no celular, tá, pessoal? O Roberto Gifone, de Brasília, ele está perguntando: na sua opinião, as categorias de base do hipismo melhoraram ou pioraram na última década e por quê? Roberto, eu acho que várias modalidades melhoraram. Outras eu faria de uma forma diferente, mas eu acho que precisava se fazer alguma coisa pela grande dificuldade e o êxodo que estava acontecendo com algumas categorias, algumas idades no hipismo nacional. Cavaleiros, quando atingiam a idade de 15 anos, praticamente desanimavam a montar, porque o salto era muito grande de mirim para júnior e de outras categorias, etc. Então, foram criadas algumas categorias, algumas eu posso discordar da quantidade de categoria que foi criada, mas a verdade é que hoje o hipismo se massificou, tem muito mais gente montando, muito mais praticantes em todas as categorias. Nas categorias de amadores, nós sempre demos bastante atenção. Hoje também existe uma grande
a quantidade de amadores montando, como existia nos Estados Unidos, por exemplo, que tem o High Amateur, que é uma categoria de amadores que saltam 1,50 m. Enfim, a gente tem tentado proporcionar a todas as categorias ou a todas as idades uma competição para aquele cavaleiro que queira disputar a nível internacional, como tem acontecido nas categorias de Mirim Pré-Júnior e Júnior e Young Rider, que o Brasil tem vencido praticamente todas as competições que tem participado a nível sul-americano e até mesmo internacional, mas também com aquelas categorias que a pessoa quer montar apenas como lazer, desfrutando do nosso esporte, e a gente, eu acho que tem proporcionado a essas pessoas uma participação, tendo em vista a grande quantidade de praticantes que temos visto nos grandes concursos. Talvez um fórum com a participação de proprietários, de cavaleiros, de instrutores, treinadores, enfim, já se faz necessário para talvez reavaliar todas essas categorias, mas de uma maneira geral, eu acho que foi benéfica para o hipismo. Ainda do Roberto de Fone, hoje em dia tem muita gente se apresentando como instrutor de hipismo, sem ter tido sequer carreira profissional. Na sua opinião, isso é bom ou ruim? Como deve controlar essa atividade? A CBH ou uma associação, quem deve, né? A CBH ou uma associação de instrutores? Eu acho que a CBH tinha que trazer para ela, e já vi início de alguma intenção com esse respeito. Eu acredito que a dificuldade é muito grande, porque o Brasil é muito grande, mas eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Eu acho que um pai que está iniciando no esporte é muito desestimulante, muito inseguro colocar seu filho na mão de instrutores que às vezes não têm a capacidade ou a experiência suficiente para desempenhar essa função. Mas também é muito delicado, porque, às vezes, um instrutor que nem tem tanto estudo, nem tem tanta capacidade, ele próprio montando, ele pode ser um instrutor de um grande carisma e de uma grande importância na formação ou na iniciação de grandes cavaleiros. Eu já presenciei isso durante minha carreira, continuo vendo alguns instrutores assim, mas eu acho que eles também, com determinadas clínicas que pudessem ser elaboradas e organizadas pela CBH, poderiam também melhorar a parte técnica desses instrutores, e o Brasil só sairia ganhando, porque veria os cavaleiros brasileiros montando de uma forma homogênea, de norte a sul do Brasil, montando com a metodologia que eu já procuro implantar, já implantei há vários anos, e que tem dado certo. Eu acho que o Brasil deveria estar em busca disso também. É verdade que existe uma grande parte de cavaleiros ou de instrutores sem a devida capacidade, mas eu acho que, de um modo geral, também os instrutores melhoraram muito no Brasil por esse detalhe, pela informação, globalização que o hipismo hoje proporciona. Eu tenho, às vezes, a possibilidade ou a iniciativa de levar cavaleiros de até 12 anos a fazer um circuito na Europa de adaptação, de aprimoramento, de montar e de ver o que é o hipismo praticado também no exterior. Eu acho que isso, a facilidade que tem o jovem cavaleiro, melhorou muito. Eu acho que o Brasil melhorou, mas ainda pode fazer um grande trabalho nesse sentido. A CBH parece que já tentou fazer, né, um programa para instrutores, eu não sei por que não foi adiante. Você sabe qual é a dificuldade, por que não... Já teve uma tentativa, junto com as federações, com a CBH, de ter um treinamento que nem se faz na Europa, né? Instrutor nível 1, instrutor nível 2, instrutor nível 3. Flávio, cada país tem sua forma de trabalho. A França tem sua forma, mas a Federação Equestre Internacional tomou a iniciativa de fazer um programa de instrutores, formação de instrutores e de tutores, que eles chamam, em vários níveis de exigência, de dificuldade. Mas não foi muito para frente, mesmo porque não houve
participação dos grandes instrutores ou dos cavaleiros. Eles não se integraram nesse projeto. Eu acho que tem que haver uma participação dos instrutores. Nós não podemos, eu com essa vivência que eu tenho e a formação de tantos anos de vários cavaleiros e profissionais, começar da estaca zero. Eu acho que tinha que chamar grandes cavaleiros, grandes instrutores, a elaborar um plano para um trabalho visando esse objetivo. É sabido também que, às vezes, um grande campeão nem sempre ele é um bom instrutor. Então, para ser um bom instrutor, tem que gostar. Tem que ter dom, tem que gostar. Às vezes, os cavaleiros, temos muitos instrutores dando aula em busca da sobrevivência, do salário e da parte financeira. Isso é muito perigoso, porque se você não gostar, você não se desenvolve, você não procura aprimorar, você não aprende, você não tem paciência com o aluno, não sabe respeitar as fases e a hora de cela que aquele cavaleiro, aquele aluno tem que ter. Então, não só o instrutor, ele é feito com assinatura, num curso de um papel, mas ele tem que demonstrar também através de resultados, de alunos, não só pelas vitórias na pista, mas um comportamento geral no que diz respeito a um aluno, um cavaleiro, na sua parte disciplinar, na sua parte comportamental, na sua parte técnica, na sua parte de conhecimento. Enfim, um bom profissional, um bom aluno, ele demonstra através até da comunicação como é ser um bom cavaleiro, e o instrutor também passa para o seu aluno como tem que ser o comportamento de um bom aluno, de um aluno que sabe vencer, mas sabe também perder. Ainda do Roberto, o comércio de cavalos no Brasil não tem nenhum controle e é muito pouca responsabilidade sobre resultado quanto a ser o animal adequado para aquele aluno, principalmente para nossos cavaleiros e as amazonas de categoria de base. Tem cavalo que de um estado para o outro muda de dono e é apresentado como um craque. Como controlar esse comércio para que um negócio mal feito não desestimule os praticantes de hipismo e seus familiares? É muito difícil isso, Roberto, mas também é difícil para o profissional, para o vendedor de cavalo, enganar todo mundo. Hoje, com a internet aí, com os rankings que tem, com os resultados online, com os vídeos que tem, é muito difícil ele conseguir enganar com a capacidade, com a possibilidade que nós temos hoje de acesso a vídeos e informações, etc. Mas cada profissional, cada pai tem que começar a identificar quem são os bons profissionais e os maus profissionais. Assim como no mercado de carro, existem os bons vendedores de carro usado e os maus vendedores. Nós temos que saber identificar e procurar o máximo possível de informações para que a gente possa fazer um bom negócio. Também temos percebido que, às vezes, por culpa do aluno, o antigo dono do cavalo, ele passa a ser culpado. Nem sempre ele é culpado também. Às vezes o aluno, por não se acertar com o cavalo, por alguma falha, por alguma coisa que aconteceu na sua carreira, o cavalo venha a perder um pouco sua capacidade de performance, suas apresentações. Nós temos que entender que é um ser vivo que é dotado de reflexos e vontades próprias também, que sua confiança, às vezes, é abalada com um simples erro de distância, um simples acidente na pista. Temos que ter paciência, por isso temos que nos acercar sempre de bons profissionais. Os professores, na medida do possível, têm que buscar assessoria de pessoas mais experientes, não necessariamente aquela pessoa tem que participar da venda, mas ela pode ser contratada como um veterinário contratada para fazer determinados exames em determinados cavalos, não necessariamente aquele veterinário venha participar da vida hípica do cavalo, mas ele é contratado para aquele determinado trabalho. Eu já fiz vários trabalhos nesse sentido, fui contratado para avaliar um determinado cavalo para determinado aluno. Não é uma tarefa fácil, mas a gente que tem essa experiência tanto tempo nesse mercado, acabamos por errar muito pouco. Essa vontade é de nunca errar, mas o conhecimento com o cavaleiro que eu tenho através de tantas hípicas, o conhecimento com o cavalo também através da experiência,
facilita esse conjunto, facilita esse encontro do cavalo ideal para cada cavaleiro, e tem tantos outros profissionais também capazes de fazê-lo, mas nós sabemos que existe erro por parte de profissionais, ou maus profissionais, existe erro também na impaciência de alguns pais em não reconhecer que seu filho também teve, ou o aluno também teve uma parcela de culpa em determinados conjuntos que não deram tão certo. Aproveitando que você está falando sobre isso, o Carlos Henrique de Avaré, São Paulo, ele está perguntando: quais os critérios que você utiliza para escolher e indicar cavalo para os seus alunos? Primeiro, a pergunta que você tem que fazer é qual o objetivo desse aluno, o que ele deve participar. Não existe mau cavalo, existe a escolha errada, porque eu acredito que nós podemos achar um craque de 1 metro de altura, nós podemos achar um craque de 1,20 m de altura, mas temos que saber que aquele cavaleiro que vai montar aquele cavalo, ele só está querendo saltar até aquela categoria. Muitos cavaleiros pedem um cavalo bom de 1,10 m e depois tentam fazer 1,10 m e 1,20 m. Aí o cavalo já não tem a mesma capacidade de rendimento e o cavaleiro, o vendedor, o professor é culpado por isso. Nós temos que saber qual é o objetivo daquele cavaleiro. Se ele quer um bom cavalo de 1,30 m, ele tem que ser comprado um cavalo para fazer 1,30 m. Se ele não fazer 1,40 m, se ele não vier a fazer 1,40 m, não é culpa do professor, nem é culpa do vendedor. Então, a gente tem que ter o critério bem definido, qual o objetivo que o cavaleiro quer, para que ele quer. E, às vezes, o cavaleiro quer um cavalo, eu quero um cavalo só para meu prazer de disputar uma competição com segurança. Não quero um cavalo rápido, não quero um cavalo vencedor, ou eu quero um cavalo potente para que tenha mais força da categoria que eu quero saltar, para que eu possa saltar com confiança. A conversa do professor ou do profissional que vai buscar esse cavalo com o aluno ou com o professor desse aluno, ele é muito importante, assim como a conversação que deve ter o paciente com o seu médico. Ele deve ter muito claro nas suas colocações, e o compromisso também do profissional também tem que se fazer presente, e se o cavalo não corresponder àquilo que ele, a expectativa, aquilo que ele estava passando para o determinado cliente, eu acho que ele tem que se responsabilizar e tentar uma troca, encontrar e resolver o problema, porque o cliente ou o aluno, ele nunca deve correr risco e nunca deve ser prejudicado. Você estava falando da questão da confiança, né? Muitas vezes acontece de você comprar um cavalo para um amador e, por ser amador, ele acaba tirando a confiança do cavalo. E muitas vezes é um amador que, de repente, não tem condição de ter outro cavalo, né? Só um cavalo, e de repente ele se vê numa situação sem confiança, com um cavalo sem confiança. O que você faz numa situação dessa, né? O que você indica fazer com esse cavalo para conquistar essa confiança novamente desse cavalo e para não deixar esse amador ou esse aluno frustrado? Bom, primeiro ele deve procurar pessoas que abram esse tipo de negociação. Se o cavalo não vier a dar certo, eu posso, eventualmente, recebê-lo de volta e tentar trocar o cavalo. Existe muito isso em negociações de cavalo. Mas, no caso, às vezes, de uma confiança, pode ser uma confiança, perda de confiança momentânea. Eu acho que um bom profissional pode recuperar essa confiança, a paciência, a credibilidade e a fé também tem que haver no seu instrutor. Caso seja detectado uma dificuldade maior, eu acho que o cavalo, se não serve para saltar determinada categoria para aquele cavaleiro, ou para aquele amador, para aquele praticante, ele pode servir para uma outra pessoa. Tem que buscar a importância dele para uma outra pessoa, tentar recuperar o cavalo e fazer com que o cavalo seja importante para uma outra pessoa. E essa buscar um novo parceiro, um novo amigo, um novo cavalo para tentar seguir sua carreira. Às vezes a gente tem que acabar diminuindo a compra para uma idade menor, que os preços são mais acessíveis, ou até, eu acho sempre importante, um cavalo de maior idade, porque é um cavalo que tem uma experiência muito grande, o cavaleiro acaba desfrutando muito mais do cavalo, conhecendo a carreira do cavalo e suas características, muito mais fácil a adaptação. Tem uma pergunta aqui do Antônio Miranda Limoeiro. Ele está perguntando como foi formar o cavaleiro Bernardo Alves. Não é comum um cavaleiro emprestar seus principais cavalos aos seus discípulos.
Você sente que as vitórias dele são suas vitórias? O Bernardo sempre foi talentoso, mas a gente forma hoje cavaleiros, mesmo sem tanto talento como o Bernardo, nós conseguimos formar bons cavaleiros se aquele cavaleiro está com a disciplina e a vontade, a seriedade, a vontade de aprender e dispõe de recursos para ter os parceiros necessários para atingir aquele grau de competitividade que a gente busca. No caso do Bernardo, eu tenho que dividir a sua carreira com a grande ajuda que eu tive, parte do meu grande incentivador e ex-sogro, Dr. Marcos Vale Mendes. Ele tinha como ideal formar uma grande equipe nacional, então alguns cavalos que eu tive a oportunidade de dispor e colocar à disposição dos alunos, no caso do Bernardo e tantos outros, ele colocava e nós conseguimos fazer com que a equipe do CEPEL ou a equipe de Belo Horizonte tivesse a oportunidade de vencer 5 campeonatos seguidos na categoria sênior por equipe. Então, é muito importante cavalos experientes, como eu já citei nesse caso, e o Bernardo, como tantos outros que eu poderia citar aqui. Hoje eu sinto até mais prazer pela vitória dos meus alunos, ou das pessoas que eu treino, até mais do que minhas próprias, porque eu acho que eu já fiz bastante na carreira, quero alguns objetivos ainda, mas eu sinto mais prazer hoje com as vitórias dos alunos. E o Bernardo, assim como tantos outros, que eu pude dar uma parcela de ajuda, eu repito, nem tudo a gente procura tirar de um só cavaleiro, mas eu acho que um pouco que eu pude dar a determinados cavaleiros, eu sinto que cada vitória deles seja parte de minha vitória também. Chegou um e-mail aqui, a pessoa não se identificou, mas está falando: olá, Vitor, boa noite. Além de ser um bom cavaleiro ou Amazonas, é necessário também ter um cavalo competitivo, sabemos que não é barato. O que você diria para mim, que estou começando nesse maravilhoso esporte? O que esperar do futuro? Uma pessoa de São Paulo, mas não tem um nome. Uma recente entrevista, falou-se que para integrar a equipe do Brasil precisa gastar milhões. Eu discordo disso e mostro, através de fatos, que não é uma verdade absoluta. Nós tivemos a oportunidade de formar grandes cavalos aqui no Brasil, a nível internacional, olímpico, e vencer não só os grandes concursos, e conquistar várias medalhas a nível pan-americano e olímpico. Nós temos na equipe do Brasil hoje um cavalo do Eduardo Menezes, que foi a Toronto, formado por ele, comprou com 7 anos, foi formado por ele. O cavalo Cartois foi formado também pelo Felipe Amaral. O próprio Marlon formou vários cavalos, ficou sem seu cavalo do Campeonato Mundial, vendeu e já está formando esse novo cavalo para disputas internacionais. Eu acho que, não sei a categoria que você disputa, mas nós temos a possibilidade de encontrar cavalos no Brasil, em leilões, por preços acessíveis e parcelado de 18, às vezes até 36 vezes de pagamento, e temos exemplos de vários cavalos que foram comprados dessa maneira e que foram úteis para os seus proprietários e desempenharam totalmente suas funções e até ultrapassaram as expectativas e terminaram saltando até mais. Eu acredito que o hipismo é o único esporte que nos possibilita esse tipo de esperança, porque a gente pode comprar um cavalo que não esteja tão bem saltando com um determinado cavaleiro e fazer com que aquele cavalo venha a servir uma competição de alto nível ou melhorar muito com o seu novo cavaleiro, como é o seu caso. Não é possível a gente vencer um grande torneio de tênis com uma raquete de madeira, simplesmente. É muito difícil. Hoje você tem que, em determinados esportes, você tem que dispor do melhor material possível, do mais caro tecnologia possível para vencer em determinados esportes. E o hipismo, a mais que pareça um esporte elitista, muito caro, você ainda tem a possibilidade e a esperança de não só conseguir encontrar esse cavalo, mas criar esse cavalo. Exemplos, poderia citar inúmeros aqui de cavalos que foram criados no quintal da casa na Europa e que foram os cavalos olímpicos. Esse cavalo praticamente
custou pouco, porque a égua estava no seu quintal, o pasto estava à disposição, e o que vai acaba sendo dispendioso é quando começa a disputar competições a nível nacional e internacional, tem o gasto de deslocamento e outras coisas que tem também em outros esportes. Mas eu acredito, eu diria a essa pessoa que continue acreditando, continue tendo esperança, porque pode sim no nosso esporte acontecer como já aconteceu comigo, com o caso do Zurquiz, um cavalo que estava jogando polo, estava praticamente sem utilidade no polo, e eu terminei fazendo grandes campeonatos com ele. Aconteceu também de um cavalo inutilizado para competições na Europa, que serviu a cela do Nelson Pessoa, no caso, o Larrami, com um acidente. Eu acabei comprando esse cavalo muito barato e ele venceu 2 campeonatos brasileiros e tive participações em Pan-Americano e trazendo boas vitórias para o Brasil. Um outro cavalo também que não se adaptou totalmente à sua proprietária, como foi o caso do Going, foi a minha montaria nos Jogos Olímpicos de Seul. Eu acabei comprando esse cavalo com a maior idade, um preço muito baixo, e eu fui o melhor cavaleiro nessa Olimpíada pelo Brasil, depois de ter vencido vários grandes prêmios no Brasil e ter tido a oportunidade de fazer 2 zeros faltas, o duplo sem falta na Copa das Nações de Aachen, 0 Grande Prêmio de Aachen, 0 Grande Prêmio de Rickstead. Então, se tem apenas alguns exemplos que pode acontecer, às vezes pela falta de conjunto de um outro cavalo, ou por um acidente, ou por um cavalo de uma criação desconhecida vir a ser um cavalo de nível internacional. Acho que você já respondeu, mas a Milena mandou aqui, o hipismo é considerado um esporte caro, qual a sua opinião sobre isso? Acho que você já falou sobre isso, né? É possível chegar a uma Olimpíada mesmo não tendo uma grande condição financeira e sem cavalo próprio? Totalmente possível. Eu acho que o hipismo ele é considerado caro porque a soma de alguns cavalos, pela grande procura que existe, então, a soma de determinados cavalos acabam sendo muito divulgadas na imprensa. Mas eu não diria que o futebol é um esporte elitista, mas tem uns jogadores que são negociados por fortunas, eles ganham fortunas por mês, até merecidos, mas ele não pode ser considerado elitista por essa razão. Eu acho que a escola de equitação de várias hípicas está à disposição de uma grande parte da população brasileira, para a prática do hipismo, apenas se torna um pouco mais caro quando, como eu já citei, a pessoa começa a competir a nível nacional e internacional, com deslocamentos, professores, alunos, mães, etc., família, e próprio cavalo e tratador. Então, também não é um exagero quando a pessoa divide a viagem, divide caminhão, divide a loja em casa de amigos, etc. Esse cavalo de participação internacional, como eu já citei antes, ele pode ser, sim, alcançado e encontrado em determinados tipos de situações muito vantajosas para a gente. O Luiz Felipe Pimenta, de novo, está perguntando o que você acha do nível dos grandes prêmios aqui no Brasil, comparado com a Europa, e se você acha que está cada vez mais distante a possibilidade de um conjunto brasileiro poder participar de um Pan-Americano e uma Olimpíada. A pergunta dele foi importante porque existe a barreira entre o cavaleiro que participa de concursos no Brasil e no exterior. É lógico, como eu citei antes, a competitividade na Europa e a dificuldade de alguns concursos por essa competitividade e pela grande premiação acaba sendo grande a dificuldade. Mas eu dou o exemplo da Argentina. Eu levei 3 cavaleiros que fizeram a seletiva comigo na Argentina, fizeram a participação deles na Argentina, o treinamento comigo na Argentina, chegou a nível mundial e conquistaram a medalha de prata, poderiam ter conquistado a medalha de ouro. Eu conquistei 3 medalhas de ouro para o Brasil a nível pan-americano, treinando e saindo do Brasil. Eu presenciei aqui no Brasil vários conjuntos que também tinham condição de estar presente no Pan-Americano e lutado por uma medalha e ajudado até o mesmo Brasil a tentar conseguir alguma medalha para o seu país. Eu acho que o grande prêmio, o Brasil, ele pode não ter tantos
a quantidade de cavalo que tem na Europa, mas ele tem todo o material necessário que tem na Europa, material de varas, os pisos estão cada vez mais próximos da Europa, os armadores que nós temos aqui armam os grandes prêmios, os principais grandes prêmios do mundo. Nós estamos presenciando armadores brasileiros armando o grande prêmio de mais de $1 milhão nos Estados Unidos. Nós temos armadores armando final de Copa do Mundo, campeonatos pan-americanos. No caso do Guilherme, vai armar a próxima Olimpíada. Enfim, nós temos todo o material necessário para estar presente, sim, com os grandes concursos aqui no Brasil, colocar o Brasil com as mesmas dificuldades que existem na Europa. Lógico, os cavalos, a quantidade de cavalos que tem na Europa é muito maior que a nossa, mas nós podemos sim fazer uma preparação aqui no Brasil para enfrentar, como nós já provamos, e alguns conjuntos que saíram aqui do Brasil em tantas oportunidades, na Olimpíada, com a Camila, com o Yuri, comigo mesmo, com o André, com o Zé Roberto, enfim, outros cavaleiros, e com outros cavaleiros que nós temos aqui presentes, no caso o Luiz Felipe, o Felipe Amaral, o próprio Stefan Baixa estava em condição de ir, o Zé Roberto também em condição de ir, no passado outros cavaleiros também tinham condição de ir. Eu acho que tem que acabar com essa divisão que existe do cavaleiro brasileiro e o residente na Europa. Tem que buscar reproduzir as dificuldades de percursos armados na Europa, aqui no Brasil. Isso nós já estamos conseguindo com a presença de grandes armadores do cenário internacional que têm contribuído para armações de dificuldade muito grande aqui no Brasil, porque o piso é bom e o material é o mesmo, então não tem essa necessidade. Então, mais uma vez, eu provei com a Argentina que nós não precisamos fazer grandes diferenciações aqui do Brasil com a América do Sul, e podemos sim preparar aqui e competir na Europa no nível pan-americano em igualdade de condição. Eu acho que no Campeonato Mundial e Olimpíada se faz necessário uma gira pela Europa, uma turnê pelos grandes concursos da Europa, pelas grandes dificuldades, para uma fase preparatória, mas podemos fazer uma pré-seleção sim no Brasil e preparar esses cavaleiros para chegarem lá e estar em condição de ser observados e ajudar a equipe do Brasil. Volto a tocar nesse ponto das participações aqui no Brasil, que eu consegui com que os cavaleiros argentinos se preparassem as suas seletivas e conseguissem participar de um bom nível lá do Brasil. Chama atenção que na fase seletiva, os cavaleiros terminaram com 28 pontos, e na fase de competição dos Jogos Pan-Americanos terminaram com apenas 4 pontos. É muito perigoso nós colocarmos aqui nível técnico para nossos cavaleiros, ou para os cavaleiros que participam a nível brasileiro, sul-americano, porque os cavalos devem ser preparados para a competição e não ser preparados para a seletiva. Às vezes a gente coloca grau de dificuldade muito grande, exige demais nos cavalos nas seletivas aqui do Brasil, e lá na competição os cavalos não rendem tanto como poderiam render. Aí um exemplo, que um cavaleiro que depois que começou a ser treinado e educado, e o cavaleiro e o conjunto ser melhorado, ele podem passar de 28 pontos aqui para 4 pontos na Olimpíada, juntamente com grandes conjuntos do mundo todo, como é o caso da valorização que teve os Jogos Pan-Americanos, com participação de conjuntos que não só participam de Jogos Pan-Americanos, mas também com uma participação espetacular em campeonatos mundiais, como foi o caso do McLean Ward, que venceu a medalha de ouro, foi o 5º colocado no Campeonato Mundial da França do ano passado. Vitor, você considera o brasileiro um cavaleiro talentoso? O cavaleiro brasileiro é muito talentoso, assim como todos os esportes que ele costuma fazer com dedicação, disciplina. Nós temos que só apenas chamar atenção que o cavaleiro brasileiro, o talento só não basta hoje em dia, ele tem que ser um talento acrescido de uma grande parte técnica, de uma grande dedicação, de um grande conhecimento de armação de percursos, dos objetivos que nós vamos enfrentar, do trabalho de cavalo, de determinadas linhagens, enfim, ele tem que participar em todos os setores
que liga, que faz parte do nosso esporte, como já citei, conhecimento de ferrageamento, conhecimento de andaduras, conhecimento de trabalho de plano, conhecimento de veterinária, conhecimento de armação de pista, cuidado com seus cavalos, conhecer seus cavalos, ter o seu feeling, porque o cavaleiro que é teórico também, sem ter o feeling e sem ter o amor ao cavalo, o amor ao esporte, não vai chegar também, não. Eu acho que tem que ter tudo isso com a grande participação de gostar daquilo que faz e paciência para aquilo que faz. O cavaleiro brasileiro, mesmo talentoso, toma cuidado com alguns talentos que nós presenciamos aqui no passado ou no presente. Apenas depois de uma vitória de um campeonato brasileiro, já se acham em condição de integrar a equipe do Brasil, ou se acham grandes campeões e grandes vencedores, e não é o caso do nosso esporte. A gente sabe que a experiência é muito importante. Esses cavaleiros, mesmo os grandes campeões hoje, continuam aprendendo, então a grande parte de humildade tem que estar presente, porque senão nós vamos perder tantas outras gerações que eu já vi perder no Brasil por aqueles cavaleiros acharem que eram melhor do que são. E nesse nosso esporte, no hipismo, a gente geralmente perde muito mais que ganha. Como lidar com isso? Então, lidar de uma maneira natural, porque a quantidade de cavaleiros de nível bom é cada vez maior, os cavalos são cada vez melhores, as informações chegam a todos os tipos de cavaleiro, por isso que eu cito sempre que, às vezes, a vitória vem por um detalhe. Então, aquele cavaleiro, ele tem que se considerar vencedor, não só porque ele ocupou o primeiro lugar, mas quando ele entra na pista e faz o melhor que foi possível dentro da sua limitação do seu cavalo. Se ele fez isso, ele pode se considerar um vencedor, mesmo que essa participação tenha gerado um terceiro, um quarto ou um quinto lugar. Então, ele tem que saber que determinadas competições vão premiar aquele cavaleiro, aquele conjunto que esteve melhor naquele dia. Não quer dizer que ele perdeu aquele dia, que ele foi mal. Ele tem que reconhecer que os outros foram melhores. Vitor, você que participou, tem uma pergunta aqui, de diversas competições de alto nível, como Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas e vários grandes prêmios internacionais, tendo conquistado títulos importantes, o que essas experiências te ensinaram e como você lida com fatores como pressão e nervosismo? Eu acho que a pressão e o nervosismo, ele vai diminuindo à medida que você vai tendo conhecimento daquilo que você vai enfrentar. Você conhecendo o seu cavalo, você conhecendo as dificuldades técnicas que você vai enfrentar, essa dificuldade, esse controle emocional vai cada vez sendo melhor. É lógico que tem cavaleiros que não gostam de ser submetidos a tanta pressão, tem cavaleiros que na hora da competição ficam um pouco mais nervosos. Esse nervosismo ele pode ser visto de determinados tipos, ou por agressividade ou passividade, mas eu já presenciei vários campeões, vencedores internacionais, nesses grandes concursos, Olimpíada e participações em campeonatos mundiais, etc., demonstrando um alto grau de nervosismo. Ele tem que controlar esse nervosismo, ele tem que procurar controlar suas emoções. Eu, particularmente, treinei isso, procuro passar para os alunos. Tive oportunidade de entrar várias vezes como último cavaleiro da equipe, fechando a participação da equipe, e fui bem sucedido. Isso, cada vez que acontece isso, te dá mais e mais autoconfiança. Então, essa participação e esse controle emocional, ele vem através de grandes participações, de ser submetido a várias situações de pressão, de emocional, e isso só vai acontecendo com participações, com hora de cela, igual eu já citei aqui, e alguns cavaleiros preferem não passar por tanta grau de dificuldade, mas essa dificuldade, ela existe mesmo através de uma boa participação, em casa, num concurso interno, quando o proprietário foi ver seu cavalo novo saltar e tudo. Então, essa emoção eu procuro passar e
conviver com ela e passar para os cavaleiros, sempre que possível, fazer uma parte emocional, fazer parte do treinamento técnico do cavaleiro também, porque nós temos que conviver com elas e a gente acaba convivendo sempre com determinadas situações emocionais, não só aquele cavaleiro profissional que está para ganhar uma medalha olímpica, mas aquele cavaleiro amador também, que está participando do seu campeonato estadual ou nacional, na sua primeira participação, na sua vitória, na sua até participação como prazer ou como segurança, completar um percurso com 0 pontos, satisfazendo a ele uma boa participação. E, Vitor, já deu 1 hora, né, que o combinado seria de 7 às 8, e eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, para os cavaleiros que estão assistindo. O que você teria para falar para essas pessoas que estão assistindo hoje? A gente agora, uma mensagem de incentivo, uma dica? A mensagem que eu tenho para deixar é que cada participante saiba que esse esporte é um esporte que nós escolhemos, é um esporte que nos une a um ser vivo que é o cavalo. Nós temos que nos preparar para algumas derrotas, mas procurar tirar dessas derrotas os ensinamentos para futuras vitórias. Saber que o esporte você pode e deve sonhar e que a participação em determinadas competições, seja ela de qualquer que seja o nível de grau de dificuldade, ela não está necessariamente ligada a grandes somas de dinheiro. Eu acho que tem que deixar claro, tirar essa parte negativa que foi colocada no nosso esporte, porque vários pais têm que continuar sonhando e investir seus filhos a participar de grandes concursos, de grandes torneios, não necessariamente a nível olímpico, mas em determinado tipo de competição que é aquele que ele escolheu. Nós podemos sim encontrar um parceiro, um amigo em situações boas de negociação, mas temos que saber que o mais importante de tudo é, através da disciplina, humildade, muito trabalho, que certamente nós, cavaleiros, ou amazonas, ou participantes, encontraremos nosso objetivo. Chegou uma última aqui que eu achei interessante, do Bernardo Albuquerque. Ele queria saber qual a sua opinião em relação ao treinamento dos cavaleiros ser feito por um francês. E o que ele acha sobre não haver uma oportunidade de treinamento aos brasileiros por um brasileiro, como, por exemplo, você. Bernardo, né? Bernardo Albuquerque, ele é daqui de Brasília. Bernardo, é uma pergunta polêmica, é uma pergunta que eu, como profissional ético, eu não gostaria de aprofundar muito nela, mas a mesma pergunta poderia ser feita a um argentino, o que ele acha de ter sua equipe argentina treinada por um brasileiro, por que não um argentino? Eu acho que, independente da sua nacionalidade, se ele tem algo a contribuir, se ele tem um currículo, se ele tem experiência, se ele tem conhecimento para contribuir para o Brasil, qualquer outro país, eu acho que é importante ele ser, sim, convidado. Acredito que muitos brasileiros foram descobrir que eu sou um profissional, juntamente com outros, a nível de contribuir sim para o Brasil. Mas isso eu não comecei agora, eu comecei nas 3 participações que nós fomos ouro por equipe, eu participei não só como cavaleiro, mas como treinador dentro da equipe. Eu contribuí, dei minha parcela de contribuição também como treinador dentro dessa equipe, mesmo tendo cavaleiros como Rodrigo, Nelson Pessoa. Nós, pelo nosso grau de dificuldade e respeito profissional, nós acabamos sempre trocando informações e essa experiência me deu o conhecimento suficiente para hoje eu demonstrar minha capacidade para servir a equipe da Argentina, do Brasil, em qualquer outro país do mundo que venha a necessitar. Eu acho que eu estou a ponto e apto para fazer, independente da nacionalidade que tenha. Eu acho que sim, estou em condição de treinar a equipe do Brasil e a contribuir. Como o treinador francês, eu acho que já deu uma grande parcela de contribuição ao Brasil, pode vir a continuar dando também, independente da sua nacionalidade.
Vitor, obrigado pela sua entrevista, parabéns pela sua recente conquista. Eu acho que assim como os brasileiros, pretendem te ver ou como cavaleiro, né, na Olimpíada, se não der como cavaleiro, por você não ter cavalo, enfim, mas de repente até, quem sabe, como treinador, porque a gente tem certeza que você tem muito a contribuir, e você provou isso agora, né, trazendo a medalha para a Argentina. Então, torço muito por você, e eu acho que todos os brasileiros também. Agradeço a oportunidade de estar aqui com você, de poder saber um pouquinho mais sobre a sua vida, sobre a sua experiência, né? É super importante essa troca de conhecimento. A ideia do Projeto Equestre Online é justamente esse, a gente trazer conhecimento de uma forma em que todos possam ter, né? Hoje é só você entrar na internet que você consegue assistir uma entrevista como essa, consegue fazer perguntas, né, para cavaleiros do seu nível, enfim, tirar dúvidas. Então, eu te agradeço muito pela sua participação. Bom, eu agradeço o seu convite também e gostaria de usar o seu veículo de comunicação, que tem um alcance muito grande a nível nacional, e agradecer a milhares de apoio que eu tenho recebido do povo brasileiro com a minha participação. Eu acho que eles identificaram que a participação, a minha contribuição, mesmo sendo um país adversário dentro da pista, que é a Argentina, eles reconheceram que ali estava um brasileiro desempenhando seu trabalho da melhor maneira possível. Isso é o Brasil também, demonstrando a grande capacidade profissional que tem, e agradeço a todos eles e esse apoio, e ninguém vai ensinar cavaleiros de um determinado grau de conhecimento, como é o caso de Rodrigo, Pessoa, Doda, Miranda, etc., a montar. Eles sabem o que tem que fazer dentro da pista. Eu acho que é só a felicidade de acertar nos detalhes em determinado momento, que determinada competição pode se tornar mais fácil ou mais difícil. Eu tive a felicidade de acertar nos detalhes, talvez nesse momento não acertaram, os outros países não acertaram nos detalhes que tinham que acertar, mas isso não quer dizer que no próximo concurso, na próxima participação, que o Brasil não possa ganhar ou os Estados Unidos não possa vencer, e até mesmo a Argentina repetir. Eu acho que nesse grau de dificuldade, os detalhes são muito importantes, a experiência é muito importante, porque todos esses cavaleiros aqui que estavam ali presentes no Brasil eram os melhores cavaleiros do momento, são bons cavaleiros, bons cavalos, e assim como em todas as outras equipes. Eu acho que tem que ser feliz no dia, ser feliz em todos os cavaleiros, desempenham tudo que aquilo, o máximo que eles podem render, e o treinador, no nosso caso, na parte de fora, acertar na estratégia e nos detalhes. Então, pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês que participaram, que estão aí assistindo a gente ao vivo, a vocês que enviaram perguntas. O projeto está aberto a sugestões, a críticas, então é só me mandar um e-mail para flavia@equestreonline.com.br. Se quiserem dicas, né, para quem quer escutar, entrevistas, se você tem algum conhecimento importante para passar, o espaço também está aberto. Então é isso, boa noite, eu agradeço a presença de todos e espero estar em breve trazendo mais conhecimento. Queria despedir do pessoal. Tchau, gente, eu vou desligar e até a próxima.